Olá. Olha, muita gente pensa na vida após a morte como, sei lá, um descanso, né? Uma coisa assim de libertação total. Pois é, essa ideia é comum. Mas hoje a gente vai mergulhar num material que vira isso de cabeça para baixo. São trechos do livro Voltei. Ah, sim, do Chico Xavier, psicografia atribuída ao irmão Jacob. Exato. E o interessante é que ele era espírita em vida, bem ativo até. E o livro conta justamente as experiências dele logo depois de desencarnar. E não foi nada como ele esperava, né? Nem um pouco. A ideia aqui é explorar essa complexidade toda, as dificuldades inesperadas, principalmente na comunicação entre os planos. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Então, como você disse, ele esperava algo mais simples, mas o que ele encontra é o que ele chama de a luta continua. Ele fica surpreso, sabe? Com os tais fenômenos morais internos. Basicamente as mesmas lutas íntimas, pensamentos, tendências que ele achou que iam ficar para trás. É, a bagagem vai junto, né? Pelo menos no começo. Parece que sim. E aí ele percebe outra coisa. Se comunicar com o nosso plano, o plano físico, nossa, era muito mais complicado do que ele imaginava. Ele chama de dificuldades no intercâmbio. E esse ponto da comunicação é fascinante mesmo. O texto fala muito dessa necessidade de combinação fluídico-magnética. Uma sintonia fina, né? Exatamente. Uma sintonia mental, energética, muito específica entre o espírito e o médium. A analogia que usam é tipo a de um rádio. Ah, faz sentido. A mente do médium é o receptor, né? Tem que estar ligada, sintonizada na frequência certa e, principalmente, sem estática, sem ruído. Ruído tipo preocupações, pensamentos aleatórios. Isso, as preocupações do médium, o estado mental dele, tudo isso interfere. O mais interessante é ver como o processo é frágil. Depende É. totalmente dessa colaboração, dessa interdependência técnica, quase, entre os dois lados. Nossa, torna a coisa bem menos casual do que se poderia pensar. Bem menos. E tem a parte das visitas dele aos centros espíritas já como espírito. Isso é muito, muito vívido no relato. Como ele descreve? Ele fala que eram verdadeiras colmeias, um movimento enorme de espíritos buscando ajuda, muito mais do que ele imaginava quando estava encarnado. Que interessante. Uma visão do outro lado do balcão, digamos. Exato. E ele observa todo o trabalho dos benfeitores espirituais, a organização, a proteção energética. Ele menciona um traço de luz protegendo médiuns e trabalhadores. Uma barreira de proteção, talvez? Parece que sim, e também a extração das tais energias fluídicas das pessoas presentes, os encarnados. Energias vitais, né? Isso, para usar no auxílio aos espíritos que estavam ali sofrendo. É um trabalho bem intenso que ele descreve. E isso conecta perfeitamente com a tentativa dele mesmo de se comunicar lá em Pedro Leopoldo, que não deu certo de primeira, né? Verdade, ele queria muito falar, mas o mentor espiritual disse para ele, para esperar, Esperar pra quê? para que a organização mediúnica, ou seja, a estrutura do médium, as faculdades dele, pudessem sim se ambientar à presença dele, irmão Jacob. Ah, entendi. Precisa de um ajuste, uma adaptação. Exato. E o mentor até cita o André Luiz, né? Que é outro espírito super conhecido pelas obras psicografadas. Sim, claro. Dizem que o André Luiz precisou de 700 dias seguidos de ajuste para conseguir se afinar direitinho com o médium. 700 dias. Nossa, isso realmente reforça a ideia do livro, né? Que a comunicação mediúnica séria, pelo menos nessa visão, não é. Não é trivial. Definitivamente não. Exige preparo, disciplina, essa sintonia fina que você falou. Não é só chegar e falar. É, passa longe do automático. Levanta uma questão importante sobre a seriedade e as exigências desse intercâmbio. E tudo isso amarra de volta com a mensagem central, né? A luta continua. Exato. A vida após a morte, segundo esse relato, não é um ponto final. É outra fase. De aprendizado, de reajuste, de trabalho mesmo. Um trabalho contínuo. Sim. E tem um chamado forte para a autoajuda, para a reforma íntima. O Evangelho é citado como um código da sabedoria celestial, um guia prático para essa jornada que não acaba. Um mapa, talvez. Um bom jeito de colocar. Então, assim, o que a gente tira dessa análise toda? Acho que principalmente que essa visão de voltei
bate de frente com ideias mais simples sobre o outro lado. Com certeza. Desafia essa visão mais passiva, né? Muito. Mostra um cenário inesperadamente complexo, essa comunicação difícil, frágil e a necessidade constante de esforço, de aprendizado, de trabalho interno, mesmo depois da morte física. E se a gente conecta isso com um quadro maior, o relato dá uma ênfase enorme na responsabilidade de cada um, né? Nesse trabalho íntimo que continua. Sim, a responsabilidade individual. É. A mensagem principal, no fundo, até transcende a crença específica, sugere que esse desenvolvimento pessoal, essa lapidação do caráter, é um processo que não para. É chave aqui nesta vida e, segundo essa narrativa, continua sendo chave lá também. Fica, então, uma reflexão, né? Inspirada naquela ideia do livro sobre o lar interior que a morte revela pra gente. Independentemente do que cada um acredita sobre o pós-morte. Que tipo de construção interna, que santuário íntimo está sendo feito agora, no presente? Boa pergunta. Porque, a julgar por essa narrativa aqui, esse trabalho interno parece ser o investimento que mais vale a pena, né? Que perdura qualquer plano de existência.